né? E eu procurando você. E eu procurando você. Bom te ver novamente. Tudo. Último abraço do ano, né? Então, sintam-se todos abraçados, em nome de Deus, em nome do Cristo. Estamos na última terça-feira do ano, né? Ô, glória! Chegamos ao final de 2022, vivos, com saúde, alegres, felizes. Devemos ser gratos a Deus, como a mensagem falou, né, Luzia? Como a mensagem falou, a gente tem que apagar as brasas que está dentro de nós, que às vezes está igual um vulcão, soltando labaredas, soltando chispas. E daí muitas vezes a gente ainda culpa o outro. Mas é dentro de nós, é nós com nós mesmos, com a nossa consciência. E Deus está com todos nós. Deus está dentro de cada um de nós. Então, agradecidos a Deus por chegarmos aqui, de coração mesmo. Agradecidos a Deus por tudo, por esse ano que nós passamos, que nós vivenciamos, por todas as alegrias, por todas as dificuldades, que nada mais é as dificuldades do que a alavanca que impulsiona a gente a sair do lugar, muitas vezes, que nós nos encontramos. Então, convidamos a todos os presentes a fechar os olhos da matéria, a unificar os nossos pensamentos, pensar em Deus, o Cristo de Deus, as caravanas que porventura se fazem presente, sejam bem-vindas a esta casa de Deus, a todos que aqui se encontram. Gratidão, Pai, por tudo, Senhor, pelo dom da vida, Pai, por estarmos aqui reunidos em Teu nome. E como é bom estar vivo na matéria. Oxalá, meu Deus, como é maravilhoso viver nesta abençoada terra, nesta encarnação. Então vamos ser gratos a Deus que nós emplacamos um ano e nós estamos a iniciar um novo ano. Vamos agradecer pelo bom ano que se aproxima, agradecer por esse ano que se finda, agradecer pelas nossas famílias, agradecer pelos nossos amigos, agradecer pelo nosso trabalho, agradecer por tudo, Senhor, pelo alimento na nossa mesa, pelo ar que respiramos. Ó Mestre Jesus, Cristo Rei, obrigada, Senhor, muito obrigada. Pousa a Tua mão poderosa, Pai, sobre nossas cabeças. Dá-nos força e coragem, Senhor, que possamos, Pai, compreender melhor, não os outros, mas a nós mesmos, que possamos, Senhor, sair daqui bem melhores do que quando aqui adentramos, que possamos, Senhor, ser pessoas bem melhores do que nós fomos até aqui. Estamos entregues em Suas mãos, Senhor. Faça-se a Tua vontade e não a nós. A convite do Mestre Jesus, vamos entrar no nosso quarto interior, aqui e agora, da nossa consciência, consultando a nossa consciência, o que está de errado e o que está certo, colocando nas mãos de Deus, que tudo sabe e tudo vê. E dentro desse quarto, mentalmente ajoelhado aos pés do Senhor, numa única voz, oremos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe, Senhor, cairmos em tentações,
assim seja, Senhor, que assim seja Cristo de Deus, que assim seja a Mãe Santíssima. E em nome de Deus, damos por aberta a palestra da noite de hoje, passando a palavra ao nosso irmão Jeová. Abre teu coração, filho. Nós queremos te ouvir. Boa noite a todos. Boa noite. Que aqui tem uma parte do Evangelho segundo o Espiritismo que fala sobre os trabalhadores da última hora. Não, já contei. Já. Tá chique? Só mais um pouquinho. Então, os trabalhadores da última hora. Aqui ele vai fazer uma parábola, porque embora o Espiritismo ele vai falar muito sobre os trabalhadores da última hora, mas Jesus já falou naquela época. Então, isso é uma parábola de Jesus. Ele faz uma comparação sobre o que significa esses trabalhadores da última hora. Então, essa parábola começa assim, ó. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Porque Jesus ele sempre faz uma comparação, por exemplo, agora esse aqui, o dono da vinha. Esse dono da vinha é uma comparação com Deus. Então, Jesus, são várias palavras. Ele fala também naquele, o pai do filho pródigo. Aquele pai é Deus. Aquele pai que existe lá na palavra do filho pródigo não existe na terra. Nenhum pai faz o que aquele lá fez. E, então, ele faz uma comparação como que Deus age. Porque nós somos muito assim de achar que as coisas têm que ser a maneira que a gente acha que tem que ser. Mas, por trás disso tudo, existe Deus. As suas leis que não estão na consciência de cada um de nós. Então, nisso aí é que a gente tem que começar a pensar como é que a gente age no dia a dia. Porque não tem um de nós que não tenha escrito na nossa consciência as leis de Deus. Não tem um de nós que não saiba o que é o bem e o que é o mal. A gente é muito bom para exigir dos outros. A gente quer que os outros sejam perfeitos. Agora nós somos. Então, se a gente, quando a gente julga os outros, a gente colocar aquilo que a gente é severo para os outros, e ele for severo para a gente já está acertando. A gente só tem que mudar a coisa. Em vez de estar sempre querendo cuidar da vida do outro, cuida da sua. Em vez de estar sempre apontando o defeito do outro, analisa os teus defeitos. Porque os defeitos que nós temos, nós podemos se livrar deles. Agora, querer modificar outra pessoa é uma tarefa muito inglória, que não se consegue. Primeiro que para nós mudar já não é fácil, mesmo querer. Que dirá nós querer mudar alguém. Então, é um pai de família que sai cedo, tem uma vinha. É época da colheita das uvas. Então, ele vai para uma praça pública, que isso até hoje acontece. Eu tinha um irmão que ele morava lá no norte do Paraná. E uma vez eu fui visitá-lo. E era na época da colheita do algodão. Lá tinha muito algodão naquela época. Não sei se ainda tem. Mas era na colheita do algodão. E naquela época se falava muito nos boia fria. Você lembra? Por que é boia fria? São pessoas que trazem a sua alimentação de casa de manhã cedo. Então,
Então, ao meio-dia, quando eles vão comer, está fria. Não é que nem nós vamos almoçar em casa, ainda está quentinho, né? Aquelas coisas assim. Ou vai num restaurante, assim por diante. E eles tinham a sua marmita e ali, porque muitos não nem improvisar alguma coisa, porque eles comiam e voltavam à colheita do algodão. Porque muitas vezes essa tarefa, ela não era bem por dia, ela era por quanto a pessoa colhia de algodão, né? Então era pela quantidade que ela fazia. Então aqui, na época, era a uva. Então ele é dono de uma vinha. Quando é que na Bíblia está a primeira vinha que fala lá de alguém que plantou uma vinha? Provavelmente antes já tinha vinha, mas na Bíblia vai falar desse caso. Alguém se lembra? Está lá no Antigo Testamento. Teve uma pessoa que quando acabou uma determinada questão lá, ele plantou, a primeira coisa que ele fez foi plantar uma vinha. Noé. Aqui ninguém lê Bíblia nada, né? Nem Bíblia, nem... Então, nós estudamos de domingo ainda, mas então, nós estamos no Novo Testamento. Lá naquela época, quem era? Quem era Noé? Pois é. Porque vocês estão estudando é o Novo Testamento, não é? É, o Novo Testamento. Isso aí é do Antigo Testamento. Sim. Porque também que nós estudamos o Novo. E o Antigo é mais rico de coisas também. Porque para nós, no Espiritismo, para estudar o Evangelho, tem o Evangelho segundo o Espiritismo. É o mais atual. Porque ele é baseado no Novo Testamento. Então, mas cada um. Uma vez, lá no Ceareiros, tinha uma pessoa que também fazia estudo da Bíblia. Daí falei sobre as obras do Kardec, que elas são tudo atualizadas e muito mais ricas em informação. Não, mas aqui no domingo já passou por todas as obras e daí já vai para fazer 4 anos que está no Novo Testamento. Mas o estudo de domingo já passou por todos. Aí eu falei, pô, tudo bem. Tem gente que prefere um carro mais moderno, tem gente que prefere a carroça antiga. Tudo bem, cada um. Porque tem muita coisa que está na Bíblia que não se entende direito. Por isso que o Kardec fez tudo. Foi para atualizar. Porque muita gente tinha também o próprio Novo Testamento. Tem certas coisas que estão um pouco deturpadas. Não é realmente como Jesus. Aí aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai colocar as coisas como são. Por isso que aquele Haroldo Dutra também se preocupou em fazer a tradução direto do grego. Porque tinha gente que, embora houvesse feito certas traduções, mas porque é um cuidado que nós temos que ter também, até com as impressoras. As pessoas que trabalham em gráfica, muitas vezes elas não têm o cuidado de realmente ver o que é que elas estão imprimindo. Se o que elas estão imprimindo, então agora a coisa vai feita no computador. Mas e no tempo que você pegava letra por letra, encaixava na mão, para depois passar pela prensa. Então, às vezes, isso até hoje acontece. Por exemplo, eu gosto muito das traduções do Herculano Pires. Agora, se você pega os livros dele, por exemplo, tanto pode ser livro dos Espíritos como o Evangelho, você vai ver que as edições mais atuais tem coisa que não é igualzinho que está na original. Porque a pessoa interpreta muitas vezes diferente uma palavra. Aí, ou até nós, quando estamos lendo, a gente muitas vezes não lê conforme pensa e não como está escrito. É ou não é? Então, nós temos essa tendência
que muitas vezes, se não for corrigido assim, letra por letra, sai frases, sai palavras que não é exatamente aquilo que seria a mais atual, no sentido de entender. Porque o que interessa para nós é entender realmente o que é que Jesus quis passar para nós. Então, por isso que veio o Espiritismo também. Porque com o tempo, por exemplo, o pessoal mais lá para trás, na Igreja Católica, até 1500 era latim. Então, era só os padres que liam a Bíblia. E se eles não entendessem direito o latim, também eles não entendiam a Bíblia. Porque a latim já é uma língua morta. E, então, o Lutero, lá em 1500, que traduziu a Bíblia para o alemão. Aí os alemães podiam ler a Bíblia em alemão. Mas até que outras línguas, porque a igreja sempre estava proibindo as coisas, até que outras línguas fossem traduzidas, por exemplo, o português. Português não faz muito tempo que começaram as traduções da Bíblia. Quando no alemão já estava lá em 1500. Mas também isso é conversa, né? Eu acho que ninguém está muito interessado em saber disso, né? Eu gosto também. Os trabalhadores da última hora, então vamos lá. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vida. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria 1 denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha. 1 denário era uma moeda mais forte. Porque quem lê bem a Bíblia e presta atenção, você vai ver que tem centil, tem talento, tem denário, tem vários tipos de moeda, que significam valores diferentes. Então, 1 denário corresponderia o que é uma diária hoje? Para a gente que trabalha no campo. Quanto será que seria uma diária hoje? O que é que vocês acham? Ninguém acha nada. Uns R$100 para quem trabalha no campo. Vamos supor que seja R$100. Aqui a faxineira ganha 150, né? Sim. Ó, 200. E limpinho. Não sei. As faxineiras cobram 200. Porque tem ali de apartamento pequeno, de apartamento grande, tem casa pequena, tem casa grande. Com vidro, sem vidro. Tem tudo aquilo. Limpa por baixo, por cima, só o que aparece. Então, vamos supor R$100. Ele combinou com aquele pessoal que estava lá na praça, porque isso eu estava falando sobre o meu irmão quando eu fui lá, que era a colheita do algodão. Então, muitos deles, eles primeiro passavam por uma praça bem cedo, aí os donos das plantações de algodão, ou um capataz, ia lá e escolhia, não vai você. Então, logo cedo saía uma leva. Mas outros não eram escolhidos na primeira leva, iam ter que ficar esperando. Se vem alguém depois e vai contratar eles. Então, a primeira leva, ele combinou 100 pila. 100 pila a diária. Saiu de novo à 3ª hora do dia, e vendo outros que se conservavam na praça, sem fazer coisa alguma, disse-lhes: ide também vós outros para a minha vinha, e vos pagarei o que for razoável. Vocês estão vendo?
O primeiro pessoal que foi, R$100. Agora, o que é a terceira hora? O que seria a primeira hora? Cheio, né? Pagaria cheio. Mas o que seria a primeira hora do dia? De manhã, 7 horas. Primeiro você foi chamado. A primeira hora, claro. 7 da manhã, 6 horas. 6 da manhã. Agora já é 5. 5 Então vamos supor 7 horas. Ele foi lá e falou: vocês vão receber 100 pila. Aí foi na terceira hora. O que é a terceira hora? 9 horas. Né? E contratou outro pessoal, mas não combinou o preço. Pagarei o que for razoável. Eles foram. Saiu novamente a hora sexta e a hora nona do dia, e fez o mesmo. Então, a hora sexta, meio-dia, não é? E a hora nona, 3 horas da tarde. Saindo mais uma vez a hora 1/10. Quantas horas se trabalha hoje? O dia é de quantas horas para quem trabalha? 8. Mas naquela época era 12. Por que ele está falando 1/10 hora? É 11. Então, se começou às 7, lá pelas 6 horas, ele vai de novo lá na praça e contrata mais gente. Saiu mais uma vez a hora 1/10. Encontrou aí outros que estavam desocupados, aos quais disse: por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? Disseram eles, que ninguém nos assalariou. Ele então lhes disse: ide vós também para a minha vinha. Então, quem foi a 1/10 hora, trabalhou quanto? 1 hora. Concordam? Sim. 1 hora. 1 hora. Quem entrou às 7 da manhã, trabalhou 12 horas. Naquele tempo não tinha sindicato. Os sindicatos foram aparecendo depois. Nem greve. Nem greve. Mas tinha revoltas, né? Os revoltos. Porque os escravos também se revoltavam. Era tempo também de escravidão. O homem sempre escravidou o seu próximo. Nós conhecemos aqui no Brasil a escravidão dos negros. Mas na Europa era branco escravizando branco. Na África é negro escravizando negro. E assim vai. Então, isso aí sempre houve. Mas ainda acho lá, tem os carroceiros aí que carregam, que os cavalos estão morrendo de fome, que as pessoas têm coragem de contratar para encher a carroça para carregar seus entulhos e querer pagar R$50. Daí eu perguntei para uma lá, por R$50 você encheria uma carroça e carregaria e descarregaria? Então ainda hoje, infelizmente, ainda existe o mais carente, ele se sujeita porque não tem o que comer, o cavalo às vezes não tem o que comer. Eu fui sindicalista na época, lá na década de 70. Como qualquer político, que na hora de dar o exemplo, nenhum dá. Esse é o nosso problema. Nós muito falamos em justiça, mas compete a nós, na hora H, ser justo. E muitos de nós não é justo, em qualquer situação. Então, pelo que nós vamos entender no Espiritismo, as pessoas que estão vivendo e sendo exploradas, elas também provavelmente são os exploradores de ontem, que hoje vêm para colher o que plantaram. Então, é a lei de causa e efeito. Aqui se planta, aqui se colhe. Todos nós estamos nisso aí. Então, por isso que essa nossa
justiça e do ser humano, ela é muito capenga, em todo sentido. Mesmo dentro do judiciário, você vai achar pouquíssimas pessoas realmente compenetradas na justiça. Quer dizer, consciência tranquila do dever cumprido. Que é isso que vai se falar muito no Espiritismo, que é o que vai garantir nós uma vida melhor do lado de lá. Consciência tranquila do dever cumprido. Então, essas coisas aí... Mas conforme essa parábola, que eu já li também, se for analisar pela parábola, se foi negociado, foi concordado, houve acordo. Sim, porque é isso que nós vamos falar. Só que as pessoas geralmente querem vantagem. Elas não querem um acordo, elas querem as vantagens. E o ser humano é muito invejoso, ciumento, que é justamente o que nós vamos ver aqui. Então, teve um pessoal que trabalhou somente 1 hora. Ao cair da tarde, disse o dono da vinha, aquele que cuidava dos seus negócios. Quer dizer, o capataz, o tesoureiro, alguém que lhe dava com o dinheiro. Agora tu pega a grana e vai pagar cada um. Chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Então, primeiro que vão receber os que trabalharam 1 hora. Aproximando-se então os que só a 1ª hora haviam chegado, receberam 1 denário cada um. Quanto? 100 100 reais. De nós aqui, porque tem gente aqui que não está nem ouvindo, não sei porque eu parece. Porque isso aí é para nós pensar, raciocinar, para também analisar como é que nós se comportamos. Então, eles receberam 100 reais para trabalhar 1 hora. E aí, nós aqui, nós entramos às 7, às 9, às 12, às 3, ou... Como é que somos nós? Nós vamos contratar do que hora? Cada um que pensa. Claro que quem gosta de dormir bastante, né, não foi contratado lá nas 7 horas. Só que aqui não tem vez o esperto. Nessa palavra não tem jeito o oportunista. Jeitinho brasileiro não tem. Porque é no mundo inteiro. Aproximando-se então, os que só a 1ª hora haviam chegado, receberam 1 denário cada um. Vindo a seu turno, os que tinham sido contratados em primeiro lugar, julgaram que iam receber mais. Será que nós não estamos nessa também? Ah, não, pagou 100 pila para 1 hora, então nós vamos ganhar quanto? 1.200. 1.100 por aí, não era? Não é isso? A gente não é ambicioso, ganancioso. Será que ele não está pensando que não? Se ele pagar, nós vamos sair mais dinheiro aqui, ó. Cada um já fez os seus cálculos a favor de si. Julgaram que iam receber mais, porém receberam apenas 1 denário cada um. Recebendo-o, queixaram-se ao pai de família, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora. Ele dás tanto quanto a nós, que suportamos o peso do dia e do calor. Será que tudo nós aqui não ia fazer a mesma coisa? Hã? Você bem ia reclamar. Mas ele está comparando isso aqui com Deus. Pois é.
Então vocês não acompanharam toda a história. Ainda mais quem ficou aí conversando. Toda a história. Antes de nós partir para os outros, uma das coisas mais difíceis que existe é nós se colocar no lugar dos outros. Não é? Por isso o ser humano se desentende tão facilmente. Porque ele não se coloca no lugar do outro. Ele não se coloca no que o outro está passando, a situação do outro. Uma pergunta que eu faço para vocês, então, já que vocês entraram às 7 horas, vocês teriam ficado até às 9 na segunda leva? Se não fossem contratados às 9, teriam ficado até o meio-dia? Ou até às 15 horas? Ou até às 6 horas da tarde? Ou já tinham dado no pé na primeira hora? Ah, não quis saber de mim, eu vou me embora para casa. Ela pegou aqueles mandrião aí e eu que sou bom, não fui, né? Não é assim que a gente age no dia a dia? Dentro da nossa empresa que nós trabalhamos, lá na inveja, a ciumeira, não está ali presente, a competição, onde um pode passar uma rasteira no outro, passa por causa de uma promoção, por causa de um cargo, que muitas vezes passa a vida inteira de olho, e quando pegando a chefia, vem um outro e tchum. Não é? Então, eu acho que quem aguentou até 6 horas merecia até muito mais. Porque ficou lá, confiou, teve fé, não foi um revoltado. O primeiro que, devido a esse sentimento de inveja e ciúme, teria já desistido. Então nós temos que pensar um pouco, acho que mais longe. Estes últimos trabalharam apenas 1 hora. Eles dão tanto quanto a nós que suportamos o peso do dia e do calor. Mas respondendo, disse o dono da vinha a um deles. E o dono da vinha é Deus. Disse a um deles: mas meu amigo, não te causo dano algum. Não convencionaste comigo receber 1 denário pelo seu dia? Porque foi os únicos com quem ele estipulou o preço. Por que agora já o olho grande cresceu? Toma o que te pertence e vai-te. Apraz-me a mim dar a estes últimos tanto quanto a ti. Não me é então lícito fazer o que quero, porque o que quero tens mau olho porque sou bom. Então vocês vejam que aqui não tem justiça nenhuma. Se for pensar bem, não tem justiça nenhuma. A não ser que vocês não queiram pensar. Que isso aqui está bem claro. O problema aqui é que tem gente que não se quer se colocar numa cruz, porque nós vivemos um mundo totalmente competitivo. A própria família é competitiva. E é egoísta. E claro que o egoísmo está dentro de tudo mais. Quando é que os irmãos se conhecem? Na herança. Quando é que o casal se conhece? Na separação. No divórcio. E assim vai, tá vendo? Amor, que tem aqueles que dizem, amor, amorzinho, amor. Aí um dia se separam, viram inimigo. Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Porque muitos serão os chamados e poucos os escolhidos. Mateus, capítulo 20, versículo de 1 a 16, e também
aqui fala a parábola do festim das bodas, que também é outro muito parecido. O festim das bodas é aquele pai aquele rei que manda convidar as pessoas para as bodas do seu filho. E um não pode, outro não dá, e não sei o quê. Claro que ninguém vai deixar de ir numa festa, mas ele faz uma comparação, porque as bodas é o lado de lá. Então, para nós merecer o lado de lá, nós temos que obedecer o chamamento da nossa consciência, chamamento de Deus, para as coisas aqui na Terra. Aí nós vamos participar das bodas, que é a festa nupcial que ele está colocando, que seria a festa celestial. Está vendo a comparação que eles fazem? Porque a pessoa que persiste é sempre a pessoa que está melhor. Não é o esperto, não é aquele tipo de pessoa que está sempre querendo tirar vantagem em cima do outro. Quem está acima lá é os trouxas e os bobos que nós chamamos aqui, viu? Nós somos bons para chamar os outros, mas é um trouxa, mas é um bobo. Quantas vezes já vi mãe falar para o filho, meu filho, tu é um trouxa, tu é bobo, meu filho. Por quê? Porque às vezes é uma criança que tem bondade, gosta de mostrar os seus brinquedos para os outros, guri, deixa eles brincar tudo, e aí a mãe chama o quê? Seu trouxa, seu bobo, tu vai na casa do outro, o outro esconde os brinquedos, aqui tu escracha tudo. Pois é. Por isso que nós estamos aí no vai e vem, carne, vem carne, carne, vem carne. E quantos de nós aí, quanto mais velho fica, apegado fica ao cadáver, as coisas que amontoou, que não vai levar nada. São tudo coisas que tem que pensar. Ele vai fazer uma comparação, já 20:35. Tá passando. Aqui ele faz uma comparação mais extensa, para a gente entender. Jesus gostava da simplicidade dos símbolos. E na sua linguagem máscula, os obreiros que chegaram na primeira hora são os profetas. Está vendo? Ele vai pegar a Bíblia lá, que vocês estudam. Claro, que nós devemos estudar, todo mundo devia estudar a Bíblia. Mas dá preferência para o Espiritismo, porque se nós já deveríamos de ter estudado a Bíblia nas outras encarnações, que não tem um de nós que não teve nas outras encarnações, ou nós não tivemos religião. Mas daí eu não ia lembrar da Bíblia, que estudar nessa também. Como que vai lembrar? O conhecimento, quais são as três coisas que nós viemos com elas? Conhecimentos. Inteligência, conhecimentos e virtudes quando tiver. Isso aí nós não perdemos mais. Como que não, gente? Como é que tem gente mais inteligente que outra? Então quer dizer, Deus favoreceu um e não favoreceu o outro? Por isso nós temos que pensar. Deus não favoreceu ninguém. Cada um de nós está onde merece estar. Então os mais inteligentes, porque já foram os mais esforçados. Os menos inteligentes, os têm menos tempo de encarnação, mas mesmo assim tem milhares de encarnações. Então tem muita coisa que nós já tinha que ter adquirido esse conhecimento. Mas aí se não adquiriu, está na hora de adquirir, né? Mas tem as outras religiões. Daí, Mas tem as outras religiões, meu filho. então, Ué, vai lá pro Dir Macedo, vai lá pra Católica. Daí quando eu voltar na próxima, eu não vou voltar inteligente de novo. Tem que se então lá, mas o Kardec disse que se não... É tudo gradativo. Gente, olha aqui, ó. Ninguém vai fazer uma faculdade sem fazer o primário. Ninguém. Ou alguém aqui pula. Hã? Eu pulei. Existem as poucas pessoas que têm uma inteligência superior. Às vezes tem alguns estudantes que com 18 anos já estão na faculdade, mas são pessoas muito inteligentes. Onde é que eles têm essa inteligência? Vamos começar.
justificar a nossa burrice, o nosso atraso. Não tem jeito. Ou nós assumimos que nós somos responsáveis pelo nível que nós estamos hoje, ou nós vamos continuar patinando. Porque daí vai para outra encarnação, vai para outra encarnação e assim vai indo. Mas daí tu está dizendo que quem estuda a Bíblia então é burro? Eu acho que está perdendo tempo se tem todas as obras do Kardec. Agora cada um é livre. Mas estudar Jesus não é perder tempo, João. É o Cristo, é o Novo Testamento. Tá aí que tá. Se você tem coisas muito mais atualizadas hoje, é que nem as faculdades, as grandes universidades do mundo, se vão lá para a Idade Média. Não porque nós temos que ir lá na Idade Média. Não podemos acompanhar hoje. A linguagem deles, digamos assim, uma linguagem que foi machista, uma linguagem que tem os preconceitos, e a Bíblia ela é super machista, né? Claro que é. A antiga. Está botando sempre a mulher, quanto mais lá para trás, a mulher mais é Então, lá para trás. a Bíblia de verdade, ela foi escrita com muito preconceito, com muito machismo da época deles, nessa época antiga. Para eles, a mulher não podia trabalhar, não podia isso, não podia aquele outro. Então, o Kardec é a Bíblia moderna. Ela É o mais atualizado, né? Uma época que ele é o próprio Jesus já é muito superior até a época de hoje. Mas agora, então por isso que nós temos que pensar. Como a evangélica, ela fala assim, não, fica do seu marido, deixa ele te bater. Mulher não pode separar do homem. Porque no Espiritismo, Está errada. Tá o homem e a mulher são seres em evolução, com os mesmos direitos e com as mesmas responsabilidades. Aliás, em questão de responsabilidade, eu acho que a mulher sempre foi mais responsável do que o homem. O que vocês acham? Mesmo sendo discriminada no passado. Ela sempre foi, porque sempre foi ela que foi mãe. Até porque foi escrito aquilo que foi tirado da costela do Adão, todo esse machismo, começou a criar esse preconceito. Né? E o pior é que o Adão não ficou sem a costela. Os homens todos sem todas as costelas. Viu, Bruninho? Ouvi. Mas agora só para terminar. Mas o Jesus não era preconceituoso, a gente sabe disso. Mas para por aqui, stop. Mas também não era atrasado. Stop. É, justamente. Não é porque ele instruía os homens a escreverem, só que ela foi escrita por homens, e eles colocavam da linguagem deles. E ele dava exemplo. Entendeu? Não, Foi E isso. o Kardec não, o Kardec. Kardec não. Essa é a diferença. Kardec Então não. vamos ler Kardec. Não, é que Jesus instruía os homens a escrever a Bíblia, só que eles Eles escreviam. escreviam como eles achavam Eles certo, na achavam, cabeça o deles. Kardec não, o Por exemplo, Kardec. se Deus instruiu eles a escreverem tal coisa, eles não, mas se eu colocar isso, as mulheres não traem. Não. Sim, porque eles faziam, que era nós, né? Porque quem era, os que faziam lá, muitos são as mulheres de hoje. Que podiam ser homens naquela época. No fim, se tem alguma coisa errada, foi nós que erramos. Foi nós, não foi Deus, Claro, foi por Jesus. isso que nós estamos aqui aprendendo. Só para terminar então. Jesus gostava da simplicidade dos símbolos e na sua linguagem máscula. A partir do ano que vem eu estou cortado aqui do. Pula essa parte. Os obreiros que chegaram na primeira hora são os profetas. Moisés e todos os iniciadores que marcaram as etapas do progresso, as quais continuaram a ser assinaladas através dos séculos pelos apóstolos, pelos mártires, pelos pais da igreja, pelos sábios, pelos filósofos e, finalmente, pelos espíritas. Somos nós? Somos nós. Eu fiquei revoltada quando eu fiz psicologia e eu li Santo Agostinho escreveu que mudou a Bíblia foi uma escravocrata. Ela retirou o espiritismo da Bíblia porque ela não queria nascer negra.
na próxima reencarnação. E a Bíblia era para ter o Espiritismo dentro da Bíblia. Foi retirado pelo escravocrata, vocês sabiam disso? A reencarnação também existia. Uma dama lá do Império Romano fez retirar essa ideia da reencarnação da Bíblia. Pois é, essa mesma, essa é a escravocrata. Daí a rainha da Babilônia, parece que não conheceu, ela retirou. Ela retirou da Bíblia o Espiritismo porque ela não queria nascer negra, ela sabia. Na tempo não tinha espiritismo. Era a ideia da reencarnação. É, a reencarnação. Porque os judeus acreditavam. Ela ia nascer na outra. Eu fiquei revoltadíssima quando eu vi essa parte na psicologia, nos livros. Então, ó, para terminar. A gente fica revoltado na hora do Mas tem que se revoltar contra a gente, porque quem sabe não é nós que fizemos. Mas foi ela que estava lá, foi racista, essas coisas, né? Ó, quem acha que é esses espíritos que ele falou aqui, coitado. Quem é os espíritas é Kardec, é Chico Xavier, é gente que se dedicou ao espiritismo e deu exemplo para nós, e não nós. Porque aqui, gente, nós não chegamos nem às 6 horas. Nós não chegamos à última hora. Nós chegamos depois, doente, necessitado e pedindo ajuda. É aí que nós entramos no espiritismo. Porque nós estávamos numa pior. Aí a gente precisou do espiritismo. Estávamos na praça. Então, se nós quiséssemos ser um dos escolhidos, vamos botar